Bom dia, paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um Devocionais com Deus. Nós estamos com uma série para a gente aprender mais como viver como Jesus viveu. A série se chama 30 Dias Vivendo como Ele Viveu. E hoje nós vamos aprender como ele usava a palavra de Deus como escudo. Amém? Mas antes vamos orar? Senhor Jesus, nós vamos aprender mais de Ti nesse momento. E eu quero te convidar para que o Senhor esteja conosco. Fala ao nosso coração, ministra a nós, nos mostra, Pai, como a gente precisa mudar, onde a gente precisa mudar na nossa vida para ser diferente e para viver como o Senhor viveu. Toca em nós, Senhor. Fala conosco, é o que eu te peço. Amém. Então, vamos lá? Olha, o versículo que a gente vai meditar hoje está quando Jesus passou pela tentação. Ele está em Mateus 4:4. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, nesse momento, nesses versículos, a gente vê narrado como que foi a experiência dele, depois de 40 dias em jejum, e o diabo o tentou de diversas formas. E o que a gente consegue perceber é que ele tinha sempre, nas respostas dele, a palavra do Senhor. Era a palavra em todo momento. Mesmo quando o próprio diabo usava a palavra para provocar, para ver como ele reagiria, ele se mantinha firme e respondia com a palavra. E na vida da gente, a gente também vê isso, sabia? Por diversas situações que a gente passa, se a gente deixar só nossa carne responder, não vai dar certo. Mas se a gente estiver baseado com a palavra, na palavra, irmãos, não tem como. A palavra de Deus é viva, ela tem resposta para tudo que a gente passa. E quando a gente se apoia na palavra, a vitória é certa. Bom, aqui a gente vai ver várias formas que Jesus usou para responder, certo? Vamos voltar aqui, ó. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E aí o diabo se aproximou e disse: manda que essas pedras se tornem pães. E ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. E aí o diabo conduziu a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e desafiou: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. E aí ele disse: pois está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e com as mãos eles te susterão para que jamais tropeces em alguma pedra. E mesmo assim Jesus retornou para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Gente, olha que interessante. Na nossa vida vai acontecer isso. Várias vezes a gente vai pegar a palavra e vai vir alguém e vai falar para você: mas você não é crente? Aqui também está dizendo isso. Mas a gente precisa se manter firme e continuar respondendo com a palavra. Ela deve ser o nosso manual de vida. Ela deve ser o nosso manual de escolhas, de decisões. É baseado nela que a gente vence todas as guerras. E, olhando para isso, às vezes a gente pensa assim, mas será que eu tenho resposta para isso que eu estou passando? Vou mostrar para vocês algumas, hein? Quando o medo chegar, eu preciso lembrar que lá em 1 João 4,18 está: o amor perfeito lança fora o medo. Quem é o amor perfeito? É Deus. Então, se eu estou com medo, para quem que eu vou falar? Para Deus. É Ele quem vai lançar fora
todo medo que eu estou sentindo, todo temor que eu estou sentindo, todo terror, aquela sensação de que eu vou perder o controle das coisas, ou que eu não tenho de jeito nenhum controle das coisas e eu não sei como agir, então, Deus lança fora esse medo. Ele traz para a gente paz. E esse versículo nos mostra isso, como é uma boa opção para a gente meditar. Quando estiver perdido ou perdida, sem saber o que queremos, precisamos lembrar que o Senhor me sonda e me conhece. Ele sabe quando eu me sento, quando me levanto. Acompanha o meu pensamento, onde quer que eu esteja. Esse está em Salmos 139, 1, 2. Independente do que esteja acontecendo comigo, independente do que tenham feito comigo, o Senhor me conhece. Ele me sonda. Ele sabe por onde eu ando, quando eu levanto, quando eu deito. Ele sabe tudo de mim. Então é na palavra dele que eu vou meditar. É nela que eu vou ter resposta. Mais um, hein? Efésios 2, 1 tem. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Quando alguém vier te acusar e te lembrar das suas escolhas passadas, você pode usar a palavra para lembrar que Jesus te perdoou e que daqui em diante você está buscando mudar, você está buscando fazer diferente. E mesmo que as suas atitudes tenham sido horríveis no passado, Deus te deu uma nova chance, entregando o filho dele para morrer por você. Então você tem uma nova chance para tentar novas escolhas. E é nessa palavra que você vai se basear. Não como justificativa para continuar errando, mas uma explicação de que daqui em diante você é uma nova vida. E com uma nova vida a gente faz novas escolhas e pode fazer novas escolhas. Glória a Deus, né? Que bom que Jesus morreu por nós para pagar pelos nossos pecados. Outro que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu não vejo saída para os meus problemas, quando eu preciso lembrar de que tem saída mesmo que eu não vejo, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse está em Salmos 121, 1, 2. Gente, que bênção. Você está lá, preocupado, se torturando por alguma coisa, e aí você lembra, eleva os meus olhos para o monte. De onde que vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. O meu socorro é o Senhor. Por mais que eu não esteja vendo saída, por mais que esteja tudo difícil, o meu socorro é o Senhor. Medite nessa palavra, não se esqueça. Deus tem o melhor para você. E esse melhor não é, na maioria das vezes, como a gente gosta de imaginar. É uma casa grande, é um carrão do ano, é um emprego que eu ganho muito bem. Gente, o melhor de Deus é a gente ter paz. O melhor de Deus é a gente olhar para as adversidades da vida e perceber que mesmo que em volta pareça que está tudo confuso, dentro de você, Ele está cuidando, Ele está tratando. Seja as feridas, seja as mágoas, seja os traumas, tudo Ele está tratando. E que bom, porque é tudo para honra e glória do nome de Deus, dele. Então, quando Ele faz o melhor. Ele trata de uma forma que ninguém conseguiria tratar. Ele cura de uma forma que ninguém conseguiria curar. Porque é para a honra e glória do nome dele. A palavra do Senhor, ela é viva. Ela é atual. Ela é verdade. Ela é escudo. Se precisamos lutar, é com ela que devemos usar. Nossas respostas precisam vir delas. Sempre. Assim como Jesus respondeu com a palavra em todas as vezes que ele passou por algum lugar e ensinou para as pessoas, nós precisamos usar a palavra. Ela é a nossa arma de defesa. Ela é o que a gente precisa para meditar de dia e de noite. Viva como Jesus viveu. Medite na palavra. Medite sempre na palavra e tenha ela como resposta para todas as suas dúvidas e
tudo que as pessoas te perguntarem. Quando as pessoas te tratarem de uma forma que você acha que não é legal e você fica sem saber o que responder, responda com a palavra. Medite nela. Amém? Vamos lá. E eu quero deixar esse ponto bem fixo para a gente. Porque quando a gente olha no versículo 11, no final da tentação, o inimigo desistiu de provocar Jesus e se afastou. E quando ele se afastou, os anjos vieram e o serviram. Veja bem, ele estava há 40 dias em jejum. Ele era Deus? Sim, mas ele veio em carne justamente para nos mostrar que se ele pôde, nós também podemos buscar agradar a Deus e obedecer. Ele sentia fome? Sentia. Ele estava jejuando? Estava. Naquele momento, quando o diabo tentou, ele tentou pensando assim, ele é humano, eu vou tentar com a necessidade que ele tem agora. Mas as respostas foram tão incisivas que o diabo desistiu e foi embora. E logo em seguida os anjos vieram e o serviram. A gente consegue perceber aí que sim, Jesus estava com fome, porque os anjos o serviram. Então deixa eu te dizer, quando você não souber o que responder, quando você não souber como lutar, quando você não souber como responder, como agir diante de qualquer situação, a palavra precisa ser a sua ferramenta, precisa ser o seu escudo. E logo em seguida, Deus vai te dar a resposta e vai te servir um banquete com aquelas dúvidas que você tinha. Porque Deus não nos abandona, Ele não nos deixa só, Ele tem resposta para as nossas dúvidas, Ele tem planos para a nossa vida. Então, quando a gente busca, Ele traz resposta, Ele tem as respostas que a gente precisa. Mas antes a gente precisa buscar em Deus todas essas perguntas. Todas essas dificuldades precisam ser buscadas em Deus. E é gostoso perceber que, por mais que em algum momento a gente não saiba o que fazer, a gente tem as respostas. E é só a gente buscar na Bíblia. Nela tem tudo o que a gente precisa. Glória a Deus, né? Hoje, na aplicação prática que eu quero deixar para vocês, é que vocês escolham algum versículo que fale com vocês. Escreva num papel e coloque em algum lugar que você passe sempre. Ah, Fernanda, eu trabalho o dia inteiro e depois eu vou para o estudo, eu não tenho tempo. Se eu colar na minha casa, eu nem vou ver. Não tem problema. Serve colocar como fundo de tela do celular, serve colocar como proteção de tela ou papel de parede do computador, serve programar o celular para despertar de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, 5 em 5 horas. Coloca lá aquele versículo lá no marcadorzinho. O título do motivo do despertar, coloca lá aquele versículo e medita naquela palavra. Não tem desculpa, a gente tem diversas formas da gente lembrar dos versículos. Mas se você tem chance de escrever e colocar num lugar que você consegue sempre consultar, ou se você achar que vale a pena também, escrever toda vez que precisar consultar, também vale. É uma forma bem legal da gente gravar o versículo, gravar o endereço e ter ele em mente de um jeito que toda vez que você precisar, você lembre. Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque é um exemplo que eu vejo hoje que tocou muito na minha vida e faz diferença para mim. E eu tento colocar em prática com os meus filhos. A minha mãe tinha o hábito de fazer isso sempre comigo, sempre. Na geladeira de casa sempre tinha um versículo, atrás das portas, dos quartos, do banheiro, onde fosse, tinha um versículo escrito. E, gente, eu não estou falando de coisas chiques, que você vai lá, imprime e tem que ficar, eu não consegui fazer assim, por isso que eu não fiz. Não, ela pegava um papel em branco, escrevia o versículo e colocava lá. Porque o importante era o conteúdo da palavra, não era a beleza do papel, nem a beleza da letra, nem a caligrafia. O importante era ler a palavra. E hoje eu vejo como isso fala ao meu coração.
como isso faz diferença. Hoje, quando eu olho para alguma situação que eu estou passando, eu logo penso na palavra. E eu vou lá e cito um salmo que ela ia lendo comigo. Esse, então, eleva os meus olhos para o monte, ela lia sempre. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E era sempre, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, que bênção ter a palavra para sempre alimentar a nossa alma. Que bênção ter a palavra como resposta. Senhor, eu não sei a saída, o que eu vou falar? Eu vou falar a palavra, eu vou falar a palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu te amo, ó Senhor, Tu és a minha força. Eu te amo, Senhor, Tu és a minha força. Me sustenta, Senhor, o Senhor é a minha força. É disso que a gente precisa. E isso é um exemplo de viver como Jesus viveu. Ele viveu pensando e falando a palavra constantemente. Essas eram as respostas dele. Toda vez que alguém tinha pergunta, era a palavra. Essa era a função dele. Quando ele foi e mandou o Espírito Santo, ele deixou bem claro para a gente que dali em diante nós também seríamos discípulos. As pessoas que viessem a partir dali seriam discípulos. Então a gente precisa estar bem alimentado para entregar essa palavra também para as outras pessoas. Use a palavra para te alimentar sempre. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por mais um dia poder ouvir da Tua palavra e ouvir que precisamos viver a Tua palavra. Obrigada, Senhor, por poder consultá-la, por poder ler, por poder falar de Ti onde nós vivemos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado chance de crescer na Tua presença, de falar para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, familiares, para quem está ao nosso lado, por poder testemunhar da Sua graça e misericórdia na nossa vida. Senhor, eu quero levar a minha mente cativa a Ti, em todo o tempo. Eu quero que em todos os momentos da minha vida, a Tua palavra seja resposta para todas as minhas atitudes e para tudo que fizerem comigo. Eu quero, Pai, sempre pensar no que o Senhor tem como resposta e como o Senhor agiu para cada passo que eu decidi dar. Senhor, fala conosco, ministra a nós, nos ensina, meu Deus, a fazer escolhas que sempre dê exemplo de como foi a vida de Jesus, como Ele escolheu e como Ele viveu. Que a nossa semana seja abençoada e que em todas as experiências que a gente passe, em cada escolha que a gente faça, em cada lugar que a gente vá, que a gente possa olhar para o lado e escolher ser igual Jesus foi, respondendo qualquer situação com a Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus pela palavra de hoje, que é sobre a maior fonte de vida da gente, não é? Se você gostou desse devocional, curte, compartilha, conta para alguém o que foi que você gostou, como te abençoou. Compartilha com as pessoas. É uma forma que a gente tem de abençoar as outras vidas também, certo? Esse foi mais um dia no nosso tema abençoado vivendo como Jesus. São 30 dias meditando nas atitudes que nós podemos ter igual Jesus teve. Eu espero que tenha te abençoado mesmo. Amém? Que você tenha uma ótima semana. Deus te abençoe.